Enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Amém, Jesus. Agradeço pela oportunidade. Amém, Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a nossa irmã de ter apresentado esse hino que tem falado ao nosso coração, irmãos. Quanto é bom adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor. Vamos ouvir agora a leitura da palavra com o nosso presbítero Ronaldo, que vai nos trazer a leitura da palavra desta noite. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje, porque o Senhor, Ele tem sido muito bom com as nossas vidas. Se nós fosse olhar para a canseira física, nós não saímos de casa, ficávamos descansando com os pés para cima, né? Hoje eu andei a quase 500 quilômetros, mas eu confesso que eu estou aqui com alegria e com força para adorar ao Senhor Jesus, porque eu sei que aqui o Senhor fala conosco. Vamos ler o Salmo 139 da nossa Bíblia. A onipotência e a onipresença e a onipotência de Deus. Salmo de Davi. 139. Eu gosto muito desse salmo. Que diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades dos mar, até ali a tua mão me guiará,
e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos. O Senhor sabe da nossa vida, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele conhece a nossa palavra antes que ela chegue na língua. O Senhor é soberano, onipotente, onipresente. O Senhor, Ele sabe da nossa vida. Por isso nós fechamos os nossos olhos e falamos com Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nada pode ficar oculto aos Teus olhos. Não tem, Senhor, para onde fugir da Tua presença. Senhor, o salmista aqui está dizendo que se nós, Senhor, subir ao céu, o Senhor aí está. Se descer, Senhor, ó Deus querido, nas profundezas, Senhor, o Senhor também está. Se tomar as asas da alva, o Senhor também se faz presente, papai. E aonde nós colocar a planta dos nossos pés, a nossa vida, Senhor, as nossas palavras, o Senhor sonda e conhece. Meu Deus, e por isso nós estamos aqui nesta noite com o intuito de te adorar, de te agradecer por mais um dia de livramento, por mais um dia de vitória, Senhor, que o Senhor nos concedeu em vida, em saúde, Senhor, em fôlego para estar aqui. E nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa vida em sacrifício vivo, Senhor, diante da Tua presença. E precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor sara a nossa alma, sara a nossa vida, para que podemos ter vida, Senhor, na Tua presença, e força e vigor para Te adorar. Em nome de Jesus, Senhor, tira do nosso meio, Senhor, ó Pai, todo o cansaço físico e espiritual, Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, a fraqueza espiritual e nos dá vigor, nos dá força, Senhor, para levantar a nossa voz e Te adorar e Te servir, Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa alma neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, eu Te peço a Tua graça aqui hoje, Senhor, em nosso meio. Amém, Jesus. Graças a Deus, irmãos, que salmo tão lindo que o presbítero Ronaldo tem lido para a igreja aqui. Não tem como fugir da presença de Deus, irmãos. Deus está cuidando de nós. Todo o tempo, Deus está de olho em nós. Portanto, Ele sabe de cada necessidade essa noite. Se você veio aqui, tenha certeza que Deus lhe trouxe, porque tem uma resposta para a tua necessidade essa noite. Vamos ouvir a nossa irmã Mara, que vai estar louvando ao Senhor. E após este louvor, o Gabriel também trazendo aqui uma palavra para a igreja. Tenho certeza, irmãos, que o Senhor está conosco, está na direção de nossas vidas. Estamos no centro da vontade do Senhor. Aleluia! E estamos aqui para o adorar. Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Uma cruz, o sangue que corria pelo chão, um choro triste em meio à multidão, de uma mãe que se desesperava, uma dor de quem não merecia, teve que sentir. Alguém que não devia, mas pagou por mim. Amou demais até quem não lhe amava. Ele não me condenou, nem tampouco me julgou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve que pagar. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse que nem mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia, irmão. O amor de Deus é incomparável. Aleluia. O jovem Gabriel com a oportunidade para trazer aqui uma palavra para a igreja. Aleluia. E ficamos, irmãos, na direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero ler uma passagem que se encontra em Salmos 125. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Então aqui Salmo fala da segurança daquele que confia em Deus. Portanto, você quer ter uma vida segura, uma vida frutífera, uma vida com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. Confia no Senhor e seja fiel a Ele, porque Deus é bom e você permanecerá como uma rocha. Portanto, confia no Senhor, seja fiel a Ele, porque aquele que é fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Quero agradecer a oportunidade. Amém. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte, irmãos, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Vamos ouvir agora o nosso pastor, que irá fazer a apresentação dos irmãos, e logo após o pastor, o nosso irmão Reginaldo estará trazendo uma leitura concernente às contribuições. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estarmos juntos mais uma vez, congregados no nome de Jesus. Estamos no Senhor e, por certo, nós estamos agradando o coração de Deus. Nós todos somos domésticos da fé, né? Já tenho apresentado os irmãos que aqui estão, né? O Maicon vai viajar esse final de semana lá para Porecatu, né? Isso. E vai voltar com carta, viu, Jonas? Já. Tá bom? Ele mesmo falou para mim. Vai congregar conosco aqui. É muito bom. Nós também saudamos os nossos amigos, irmãos que estão nos vendo pela internet. Que Deus ricamente os abençoe para que vossa companhia aqui seja edificante, porque para nós sempre é um sinal de prestígio ter alguém nos acompanhando. Isso é uma maravilha. Não vamos esquecer, irmãos, que nesse final de semana, nossos trabalhos, grandiosos cultos de edificação, né? E domingo também a ceia do Senhor, né? Toda a igreja vai estar na ceia do Senhor. E nós temos alegria também de, mais uma vez, ter aqui o irmão Ailton, né? O Ailton é de casa mesmo, né? Mas sempre é bem-vindo aqui, viu? Com essa presença
inspiradora que o irmão tem, né? Sempre inspirado. Eu só queria, de vez em quando, saber lidar com as ligações de violão ali, viu? Acho que eu vou precisar fazer um tutorial. Vou pedir para alguém me dar um tutorial disso aqui, para que eu possa saber lidar com isso, mexer com isso. Mas, enfim, todos nós somos bem-vindos à casa do Senhor. Deus ricamente abençoe a todos nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Reginaldo estará trazendo aqui uma leitura concernente às contribuições e logo após a nossa irmã Jocilene estará adorando ao Senhor enquanto contribuímos com a obra do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Nesta noite o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem feito obras maravilhosas em nosso meio. Vamos estar lendo uma palavra concernente à oferta nesta noite. Para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo de número 6. É 2 Coríntios 9, né, irmãos? 2 Coríntios 9, que fala sobre as ofertas do Senhor. 9, versículo 6, que diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar orando nesta noite, apresentando a sua oferta a Deus, o seu dízimo, né, irmãos? Como diz o apóstolo Paulo: aquele que pouco semeia, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia em abundância também colherá, né? Então, que vamos oferecer também ao Senhor as nossas ofertas como um sacrifício agradável a Ele nesta noite, que é um ato de justiça na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesta noite nós te louvamos, bendicamos o seu nome, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu sei, ó Deus, que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, um coração contrito, mas o Senhor também se agrada, ó Deus, que quando nós oferecemos ao Senhor, ó Pai, a nossa oferta, ó Deus, para o sustento e manutenção da tua casa, ó Deus, vem abrir as portas para o teu povo, vem abençoar, Senhor, aqueles que vão dizimar e ofertar. E da mesma forma abençoa aqueles que não puderam ofertar e dizimar nesta noite. Que o Senhor esteja estendendo as suas mãos sobre todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. O que foi que aconteceu contigo?
pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é má, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Suas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar seus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode tocar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só pra reforçar minha fé e a tua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tem tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria, chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se creres em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou pra a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz. Agradeço em nome de Jesus. Louvado, todo o poder está nas mãos do Senhor. Irmãos, já está quase no momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui o presbítero Ronaldo para fazer uma oração juntamente com toda a igreja. E em seguida, o nosso
presbítero irmão Ailton estará trazendo a mensagem do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, porque nós viemos aqui para falar com Deus. E quando os irmãos forem orarem, lembre da minha irmã Silvana, pessoa que está oprimida, está sendo escravizada pelo alcoolismo. Vamos lembrar também do nosso irmão Davi, né? O irmão da nossa irmã Divaneide, que também está precisando de uma libertação. Vamos orar um pelos outros para que Deus entre com providência nas causas que para nós é impossível, né, de resolver. Às vezes a gente quer resolver e não consegue meios para tratar com essa situação, e só Deus, com tua graça, com tua misericórdia, com teu poder, com tua libertação, para entrar com providência. Que tem coisa que nem o dinheiro consegue resolver. É só Deus. E também vamos orar para que o nosso irmão venha trazer uma palavra, falar tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração, para que nós possamos sair daqui cheio da graça e do poder de Deus. Senhor Deus e Pai que está no céu, nós estamos aqui, Senhor, porque cremos no teu poder, cremos no teu nome, cremos que o Senhor faz milagre, que o Senhor vai além da medicina, que o Senhor vai, Senhor, aonde nós não podemos ir. Tudo aquilo, Senhor, que nós não conseguimos fazer, Senhor. Resgatar as almas que estão oprimidas, como está lá minha irmã Silvana, Senhor. Escravizada pelo alcoolismo, Senhor, andando nas ruas, sem direção, ó Pai, sem expectativa de vida. Mas eu creio, Senhor, que eu sirvo um Deus que tem o conhecimento de todas as coisas, e pela minha fé, pela minha fidelidade ao Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que liberta ela daquele vício. Meu Deus querido, toma nas Tuas mãos, ó Pai, nesta hora o irmão Davi, irmão da nossa irmã Divaneide, Senhor. Pai, Tu conheces essa vida, o Senhor sabe, ó Deus, o que ele está passando. Ele está por aí, Senhor, andando nas ruas, mas o Senhor é poderoso, ó Deus, para mudar a trajetória destas pessoas que estão oprimidas. Arrancar, Senhor, esta página manchada e escrever uma nova história na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo aquilo que tem, Senhor, feito com que estas vidas se afastassem dos Teus caminhos. Meu Deus, saísse de casa. Meu Deus, se é o espírito, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito de andarilho, espírito da bebida, saia dele agora, em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos, ó Deus, agente do céu na terra, e nós não aceitamos, ó Pai, que os espíritos imundos, Senhor, e faz dessas pessoas escravos, Senhor, mas nós queremos ver eles libertos pelo poder e autoridade que é no Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal na vida deles. Senhor, aqui está o nosso irmão Ailton, que vai trazer a Tua palavra nesta noite aqui, Senhor. Usa ele nas Tuas mãos como o Senhor tem usado. Coloca, Senhor, palavra nos lábios dele, no coração dele. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua palavra, a Tua igreja precisa ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, que o céu se abra neste lugar e nós sentimos a Tua presença, a Tua glória, Senhor. A presença do Teu Espírito na nossa vida é o que nós precisamos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, mano. A paz do Senhor. Podemos assentar, meus irmãos. É uma alegria poder estar junto com os irmãos nesta noite, mais uma vez. Eu sempre estou feliz quando eu posso participar junto com os irmãos num culto de louvor a Deus como nós estamos nesta noite. E tenho por certo que Deus já tem falado com nossos corações através dos hinos cantados, e continuará falando, porque Deus sempre tem uma palavra para nós todos os momentos da nossa vida. Deus sempre está falando. Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus claramente falando conosco, ouvindo assim, por exemplo, Samuel estava no quarto e ele escutou, Samuel, ele escutou a voz de Deus falando. Mas a palavra de Deus, ela fala conosco todos os dias.
é a maior profecia que podemos ter, está aqui escrita, aquela que fala conosco para nos orientar, nos mostrar o caminho correto, seguimos na direção certa. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos aqui uns versículos no Evangelho, segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Aí vamos ler lá no versículo de número 35. Tem o Evangelho. (35) a seguir, tá bom, vamos lá então. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Passagem conhecida de todos os irmãos, né? E Deus nos tem dado a graça de podermos estar aqui nesta noite e, por certo, está falando conosco através de toda a sua palavra que Ele tem para nós. Os irmãos vão concordar comigo que, não sei nem se todos concordam, é claro, mas que a vida não é indolor, né? Ela nunca foi indolor. Em vez em quando nós enfrentamos coisas que não estava previsto, que não estava no orçamento, vamos dizer assim. Eu, às vezes, na minha vida, eu passei por alguns problemas, como a gente passa ainda até hoje, e eu falo assim: mas esse problema não estava aqui no calendário aqui para me passar, não estava na programação. Porque nós não corremos atrás de problemas, nós só queremos as coisas boas. Já imaginou se tudo acontecesse na nossa vida, fosse 100% bom, coisas maravilhosas, que nós tínhamos nossa aprovação? E às vezes eu falo: mas Senhor, eu não estava preparado para isso que eu estou passando na vida. Porque nós podemos nos preparar por muitas coisas, mas para aquilo que é ruim a gente não se prepara. E você não corre atrás, nós não corremos, mas ela chega e se instala e fica ali. E às vezes aquilo que é ruim mesmo, ela quer fazer morada perto de nós, quer ficar ali pertinho a vida toda, nos atrapalhando, enfim. Então a vida nunca foi assim, de dizer assim, sempre de coisas boas. É claro que nós passamos coisas maravilhosas, momentos bons, momentos que nós queremos guardar para todos sempre, mas tem aqueles momentos que você não quer lembrar nunca mais na vida. Chegou, estabeleceu, passou. Uma coisa que eu falo lá em casa, às vezes alguém reclama assim: mas esse negócio, eu falei: irmão, fica tranquilo que tudo nessa vida passa. O que é bom passa e o que é ruim também passa. Passa tudo. Sempre passa. As coisas que é ruim e as coisas boas também passam também, né? E a gente, olhando a nossa vida espiritual, nós vemos que às vezes nós entramos em situações difíceis, situações tão difíceis, inesperadas, porque quando Jesus, ensinando a sua palavra,
ele utilizava-se de meios, de maneiras que o povo compreendia muito bem e que era aquilo que acontecia exatamente naquele território, naquela vida do povo, principalmente naquela Palestina, era onde eles viviam. Jesus foi criado ali, nasceu, cresceu, ele sabia das coisas, do clima, da natureza, enfim. Por exemplo, Jesus no capítulo 7, onde escreveu no finalzinho ali, no Evangelho segundo São Mateus, ele também fala de uma tempestade também, mas ele aí já fala daquele que ele foi firmado na rocha e que veio-se os ventos, as chuvas, as tempestades, passou todo aquele problema sério, e quando passa tudo aquilo, então aquele que está firmado na rocha continua em pé, firme, porque está na rocha, é o ensinamento de Jesus Cristo. E aquilo acontecia, porque era uma região que chovia pouco, não era com muita abundância de chuva, mas tinha vezes quando vinha algumas chuvas, vinha com muita tempestade, era uma chuva violenta, que muitas casas que não tinham um bom alicerce, ruíam-se, ia ao chão. Então era um ensinamento. Quando nós encontramos aqui esses discípulos em um barco, Jesus falou assim, isso já era na parte da tarde, vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado do lago. Era o lago o Mar da Galileia, era onde eles atravessavam, porque aqui existia uma corrente de vento. Quando os irmãos lerem aqui, vocês vão ver que não está chovendo, é uma ventania, uma tempestade de vento, uma ventania braba. Então o terreno era propício para aquilo. Lá em cima, no extremo norte da Palestina, então tem o Monte Hermon, e ali tem as nascentes ali do Rio Jordão, e aí esse Rio Jordão, ele desce, forma aquele lago, depois ele vai formar lá embaixo novamente o Mar Morto, e assim por diante. Mas naquela região, nessa geografia, então o vento se canalizava ali, e que em vez em quando, algum momento, a ventania naquele mar, naquele lago era tão grande, porque esse lago aqui era um laguinho até grande, se eu não me falha a memória, acho que era 12 metros de largura e 24 de comprimento, era mais ou menos isso? Mais ou menos por aí, era um marzinho bem grande, era um lago bem grande. E a ventania batia e as ondas se levantavam de uma certa forma tão grande, isso era repentino, era uma coisa rápida, muito ligeira. E tinha certo momento que aqueles homens, esses que estavam aqui no barco, eram pessoas que sabiam do que estava acontecendo e também tinha experiência naquele serviço de ser pescador anteriormente, mas ali conduzindo o barco ele tinha experiência. Eles lutavam bastante, colocavam o barco novamente na posição certa em favor das ondas, mas chegou um certo momento que a tempestade e as ondas eram tão grandes que aí eles resolveram pedir socorro. E quem estava no barco? Jesus Cristo. O que ele estava fazendo? Deitado numa bela almofada, dormindo. Aí isso aqui me remete no tempo bem quando eu era bem adolescente, que já tinha um corinho que falava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Não é que eu estou menosprezando aquele tempo antigo, não, mas eu gosto muito daqueles anos antigos. É bem antigo, mas falava exatamente aquilo que o Espírito Santo queria que nós aprendêssemos sobre a sua palavra. Com Cristo no barco tudo vai bem. Mas a questão é que os ensinamentos de Jesus Cristo, ele valeu para aquela época, para ontem, vale para hoje e vale para amanhã e vai continuar valendo sempre, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Ela não muda como nós mudamos, porque nós mudamos, nós sofremos mudança constantemente. Se nós lembrarmos assim da nossa vida, nós falamos assim: Senhor, mas ontem eu não fazia isso, mas hoje eu já faço. Essa é coisa do Senhor.
perca a sua vida espiritual. Então, quando, por exemplo, Satanás, ele vê que aquela sua ação, a sua estratégia não está dando certo para sucumbir à igreja, ela vai mudando o modo de ser, o modo de pensar. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: Satanás, ele atacou muito a igreja de Deus, levando para as prisões, levando para as masmorras, matando a igreja do Senhor, os irmãos, mas quanto mais se sucumbia a isso, mais a igreja crescia. A igreja de Deus, ela nunca vai ser sucumbida, porque ela é a igreja comprada com o sangue de Jesus Cristo, fomos lavados pelo seu sangue e vamos morar no céu com Cristo. Mas Satanás, a Bíblia diz que ele anda sempre em derredor, procurando quem possa tragar. E aí, uma coisa não dá certa. Aí ele fala, vamos mudar, nós temos que mudar a maneira de tratar as coisas. É lógico que nós vivemos hoje, sei lá, no tempo chamado pós-modernidade. Parece que nós já estamos ficando velhos, nós já estamos na modernidade, parece que o moderno já passou. Mas vamos dizer assim, em 1989, houve a queda do Muro de Berlim. 1989. Então, pós-modernidade, daí para frente aqui, aparecendo muitas ideologias, muitas filosofias, e Satanás às vezes ataca o crente, se não pode com ele, ajunte-se a ele. Tem um ditado que diz aí, né? Se não pode com ele, ajunte-se a ele. Começa a atacar o crente, às vezes, na mente, aparecendo filosofias nocivas a igrejas, aparecendo algumas ideologias que, às vezes, algumas igrejas adotam, e essas ideologias, filosofias, são exatamente nocivas à igreja, à vida espiritual, porque tudo aquilo que Jesus ensinou continua valendo. Se Jesus não voltar daqui 50 anos, se estivermos vivos, né? Talvez estaremos, né? Nós temos aí irmãos aí, pessoas que já têm 100 anos de idade, 120 anos, talvez, né? Daqui 50, se tivermos vivos daqui 50 anos e Jesus não tiver voltado, esta palavra continua valendo da mesma forma, do mesmo jeito que ela é, porque aqui está a verdade absoluta. E quando nós falamos de verdade absoluta, significa que o que está aqui, se nós cremos verdadeiramente, faz diferença na nossa vida. Se cremos verdadeiramente. Às vezes, nós até lemos, até ouvimos, mas às vezes nós não cremos verdadeiramente que isso pode acontecer na nossa vida. E às vezes eu até creio que pode acontecer na vida do irmão Ronaldo, às vezes na vida do outro, às vezes na minha vida é difícil. Mas a palavra de Deus é verdadeira, aqui é uma verdade absoluta. É lógico que hoje, por exemplo, nós vivemos com aquela ideologia, filosofia do relativismo, que exatamente nem tudo é verdade absoluta, ou nada é verdade absoluta, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, é absoluta para a minha vida e para a sua. Nós agora temos que nos apropriarmos desses ensinamentos de Deus e colocar na nossa vida para que possa continuar tendo efeito espiritual. E nós conseguimos, porque daqui para frente, cada vez que nós passamos para frente, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Os nossos questionamentos, às vezes eu me pego me questionando, mas eu questionando algumas coisas. Isso é próprio do ser humano. Mas a palavra de Deus, ela é importante. Ela não muda, nem hoje, nem amanhã. Ela vai continuar caminhando. Quando as tempestades chegar na minha vida e na sua vida repetidamente, então nós temos que ter base bíblica, sabedoria dos céus, não sabedoria terrena. A Bíblia diz assim, olha, peça sabedoria do alto, porque a sabedoria é de Deus. Deus é sabedoria, de lá vem tudo isso para que possamos compreender a sua palavra e nós apossamos dela na hora desses problemas difíceis, das lutas, da tribulação. No livro de 2 Reis, capítulo 4, 19 e 21,
nós encontramos a história da sunamita. Aquela mulher que, quando ela fez um investimento espiritual, um investimento na obra de Deus, quando ela via Eliseu passar por aquelas terras, de frente da sua casa, ali em Sunem, aí ela falou para o marido dela: olha, meu esposo, eu vejo que esse homem passa aqui é um homem de Deus. Então vamos fazer aqui no nosso quintal, aqui no nosso terreno, um quarto para este homem. E vamos colocar neste quarto uma cama. E vamos colocar neste quarto uma mesinha, uma cadeira também e um candeeiro. E todas as vezes que este homem passar aqui, nós vamos pedir para que ele se repose ali, ele vai ter um lugar constante aqui. Ele passou, tem lugar para descansar. E isto foi feito. Fez um grande investimento. Nós temos que fazer investimento na nossa vida espiritual. O versículo que o irmão leu no capítulo 9, aqui de 2 Coríntios, versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá semente para aquele que planta e pão para comer. Então significa que aqui nós encontramos um versículo que começa a dividir assim, que Deus nos dá a coisa de duas formas. Deus nos dá como semente e Deus nos dá como pão. Semente significa que nós temos que plantar. Semente não é para jogar fora, não é para dar para ninguém, é para plantar de volta. Quem planta, o que acontece? Colhe. É uma coisa natural, não podemos fugir disso. Plantou, colheu. Bom, mas aquela mulher plantou, aí ela recebeu uma bênção, foi um filho, e esta bênção veio de Deus, porque ela não tinha filho, e Eliseu falou assim: olha, senhora, nessa mesma época que nós passamos aqui de novo no ano que vem, você vai ter um filho, e o filho veio, ela recebeu, ela criou uma bênção de Deus. Quantas das vezes nós somos abençoados por Deus? Essa bênção veio. Aí essa criança cresceu, se tornou um rapazinho, um adolescente, e um dia, este rapaz, ele foi com o pai para o campo. Estava tudo bem. Olha como a tempestade chega na nossa vida que você não quer, que você não precisa, que você não corre atrás. Ela vem sem nós queremos mesmo. A vida está bem, está tudo tranquilo, está uma maravilha do céu. De repente parece que desaba tudo. Aquela criança lá no campo começou uma dor de cabeça. E ele disse: meu pai, minha cabeça está doendo. A cabeça começou a doer. Aí o pai chamou um servo e falou assim: olha, pega fulano de tal e leva para a mãe dele, leva lá para casa para a mãe dele. E quando chegou lá, ela pegou o rapazinho, a criança, colocou aqui no braço, e a cabeça não parava de doer. Quando foi meio-dia, a criança morreu. Ela tinha recebido a bênção de Deus. A felicidade era imensa. Quando Eliseu falou assim: olha, você vai ter um filho, ela falou assim: não brinca com a tua serva. Porque o desejo era muito. Ela falou assim: não brinca comigo. Não estou brincando não. Você vai ter um filho, mas agora, depois de grande, o filho morre. Uma dor de cabeça repentina que veio, começou cedo, quando foi meio-dia, a criança tinha morrido. Não é uma tempestade gigante? Ela não procurou aquela tempestade, ela estava feliz, estava alegre. Mas aí a tempestade chegou. Eu me lembro de Jó, que os irmãos também sabem muito bem. Jó estava tudo bem na vida, o mais rico, o mais feliz, estava tudo uma tranquilidade, filhos bonitos, formosos, casados, muitos servos e criados. E um dia, que não é um belo dia, é um triste dia, ele perdeu tudo de uma vez só. Alguém chegou correndo e falou assim: olha, eu estava no campo lá, e veio lá os salteadores, tomou todos os rebanhos, levou embora. E aí chegou o outro: olha, eu estava lá no campo, lá veio fogo, queimou isso, e perdemos tudo. E por final, chegou alguém e disse assim: olha,
Os teus filhos estavam na casa do mais velho festejando, e veio uma grande vento, uma tempestade, a casa caiu, matou todo mundo, não sobrou ninguém. Perdeu tudo. E depois, por fim, ainda recebeu uma doença no corpo que ninguém podia se aproximar, ninguém queria se aproximar, ou melhor, ninguém queria se aproximar. Então, essa é a vida. Às vezes está tudo bem, está tudo a maravilha, mas às vezes a tempestade chega repentinamente, e quando essa tempestade chega, aí nós olhamos para um lado e para o outro, mas tem uma coisa certa. Aqui nós temos 3 perguntas importantíssimas aqui. Importantíssima. A primeira é o seguinte: eles perguntam assim: Senhor, não se incomoda que nós morramos? Porque muitas das vezes nós queremos pegar a nossa dificuldade, nosso problema, e transferir para o irmão que está à minha esquerda, ou para a direita. Queremos achar um culpado. E até nós falamos assim: Senhor, Senhor, eu estou sofrendo tanto, eu estou com tanta dificuldade, o Senhor não tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo isso: Senhor, o Senhor não tem condições de nos salvar, o Senhor não se incomoda que nós vamos morrer, Senhor? O Senhor não tem dó de nós? O Senhor não pode nos ajudar? O Senhor por que o Senhor não quer nos ajudar? Às vezes nós queremos transferir todos esses problemas para alguém e perguntamos. Agora, a palavra de Deus é verdadeira, ela não falha conosco nunca. Jesus falou assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes nós não damos essa tamanha devida atenção para Jesus estar conosco, para esse versículo. Às vezes eu me preocupo. A Bíblia Sagrada é tão gostosa de ler, tão maravilhosa, nos ensina. Às vezes eu fico preocupado, passo às vezes algumas horas da noite. Esses dias eu deitei para dormir e estava até com sono, mas quando eu deitei, aí eu lembrei, e aquele problema de amanhã? Aí o sono foi embora. E para dormir? Não tinha mais condições. Mas Jesus, a palavra de Deus é tão clara, ela ensina muito bem. Olha, não fique preocupado com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. Se eu passasse 3 noites acordado, mesmo assim eu não conseguiria resolver o problema de forma alguma. Descansar no Senhor significa crer nele, verdadeiramente nele. É acreditar que no meio das tempestades nós não vamos nos sucumbir de forma alguma. É crer que no meio de todas estas lutas, mesmo assim, nós vamos sair vitoriosos, porque Cristo está conosco. Nós temos que crer verdadeiramente nisso, porque quando nós cremos, nós somos verdadeiramente vitoriosos. Eu sei que nos entregarmos dessa forma para Jesus, com toda a fé, é uma coisa difícil. Mas quando nós fazemos isto, quando nós cremos verdadeiramente, então as bênçãos de Deus nos alcançam com mão forte e nós somos às vezes até surpreendidos. Aqueles homens perguntou: ora, por que, Senhor? Bom, vamos lá então. Nós faltam só alguns minutinhos. Nós temos uma segunda pergunta. Jesus se levantou-se, acordou. Jesus estava dormindo de verdade, numa almofada gostosa, né? Almofada boa, deitadinho, dormindo, descansando. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Alguém perguntou: Senhor, não te incomodas que nós morramos? Jesus levantou. Aí ele fez uma pergunta. Tem uma versão que diz assim: por que vocês tão tímidos? Ou outra diz assim: por que vocês tão medroso? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé?
A fé, Hebreus diz lá, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. A fé é o firme fundamento. Os nossos olhos, eles são limitados. Nós olhamos aqui. Quem tem fé vê um pouquinho mais na frente. Vê um pouquinho mais na frente. Nós olhamos e vemos com nossos olhos naturais. Quem tem fé, ele vê um pouquinho mais na frente. Ele vê a vitória. Ele vê que Deus está com ele. Então, quando ele diz assim, por que tem tantos medos? É claro, o homem é cheio de medos. Nós somos cheios de medos. Eu sou cheio de medos. Às vezes eu temorizado. Mas a vida nos ensina tantas coisas. É a questão de medo. A palavra de Deus nos mostra claramente que quando nós temos fé, o medo se torna pequeno. Começamos a fazer, olha, aqueles homens, é o seguinte, eu estou com uma memorinha eletrônica aqui, é porque a memória nossa natural começa a falhar, né? Eu não sei se os irmãos são igual, mas a gente já pega uma certa idade e parece que, não é que eu estou tão velho, mas parece que a mente já não ajuda mais alguma coisa, né? E, enfim, muitas das coisas vão aparecendo. Por exemplo, eu não consigo mais, nem com óculos, ler direitinho minha Bíblia aqui. Então, eu preciso de uma letra um pouco maior para ler. Vamos precisando de uma letrinha maior. E assim vai aumentando. Sucessivamente. Agora, mestre, então Jesus perguntou, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Fé. Nós temos passagens de fé na Bíblia e de muitos ensinamentos, de muita compreensão que a Bíblia Sagrada nos fala sobre fé. Paulo falou sobre fé em Efésios, capítulo 2. Aí ele estava falando de fé para a salvação. Ele estava falando da salvação da alma. E, vamos dizer assim, na minha palavra, não tinha nada, ou não tem nenhuma outra coisa que possa nos salvar a alma, possa nos dar a salvação, a não ser a graça de Jesus Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar, que se entregou. Aí Paulo estava dizendo, ensinando lá sobre fé. Aí ele está dizendo assim que a fé é aquilo que dá ao homem a garantia da salvação. Não necessita nenhuma obra do homem para que ele possa ser salvo. E realmente não necessita mesmo. Agora, Tiago, no capítulo 2, ele não se contradiz com Paulo. Porque Tiago já estava dizendo já sobre obras de fé, já em um outro sentido. E tudo que nós falamos de obra e fé necessita para que possamos viver uma vida espiritual mais sadia, uma vida espiritual vencedora, uma vida espiritual que possa nos garantir as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu me refiro ao seguinte, é necessário para que possamos continuar recebendo as bênçãos de Deus, passarmos pelas tempestades e pelas lutas, é necessário obra e fé. Os dois devem caminhar juntos para que possamos cada vez mais estar debaixo das bênçãos de Deus. Tiago falou assim, olha, eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Aqueles que estavam dentro do barco, em certo momento eu creio verdadeiramente que eles tinham fé. Tinha fé. Porque Jesus estava no barco e eles estavam ali remando, lutando para chegar na margem, na outra margem, aonde eles queriam chegar. Agora me faz me lembrar de uma ilustração, vou contar rapidinho, de uma ilustração de um caminhante estava caminhando e ele procurava chegar em algum lugar onde ele obteria vitórias. Ele estava procurando um lugar da vitória. Aí ele chegou no rio, em um rio, ele não tinha como atravessar, as águas eram turvas, turbulenta, e ele olhava naquele rio, mas lá na frente da outra margem existia o porto, e aqui tinha um indicativo, uma placa que dizia, lá na frente está o porto da vitória. O porto da salvação é o porto da vitória.
E ele diz assim, mas como eu vou chegar até lá? Nadar eu não sei, não tem embarcação, e o porto está do outro lado. Pensando com ele, de repente passou um barqueiro, e aquele barqueiro providencial ofereceu-lhe uma carona. Olha, eu estou indo para o outro lado, você não quer ir? Ele falou, não, mas é que eu estou querendo ir para lá, dessa forma. Aí falou, tudo bem. Ele encostou o barco, aquele caminhante subiu no barco, e aquele homem botou aquele barco com toda aquela experiência que ele tinha e técnica para a frente daquele porto, está remando com muita força e vontade, e o barco ia seguindo. E aquele que estava de carona, o caminhante, ele olhou para os remos, o remo do lado esquerdo e o remo do lado direito. E ele notou que tinha duas inscrições, uma em cada uma dos remos. Do lado esquerdo estava escrito fé, no remo, bonito e elegante. E aquele homem remava com aquele remo fé. Do outro lado estava escrito obras. E aquele homem remava com os dois remos, de um lado e do outro. E o barco ia a todo vapor em direção àquele lugar que era o porto que ele queria chegar. E aquela palavra intrigou o homem. Ele perguntou, escuta, ô barqueiro, me responda para mim, por que no seu remo existe fé do lado direito e no outro remo do lado esquerdo existe obras? O que isso exatamente significa? Ele falou, eu vou te explicar. Por quê? Mas eu vou simplesmente te mostrar para você fazendo. Do lado esquerdo está escrito fé, então eu vou parar do lado direito, a obra, que é o remo, e vou remar só com o remo do lado direito. E ele começou a remar com muita força, mas do lado direito, que era o remo da obra, estava parado. Enquanto mais ele remava, mais o barco virava em volta de si mesmo. Não ia para lugar nenhum. Remava bastante e o barco só virava do lado esquerdo. Ele falou, agora eu vou parar isso aqui, vou remar com só o remo da obra. E pegou o remo e começou a remar com muita força e vontade para chegar do outro lado. Mas o barco agora, ele fazia ao contrário. Ele rodava só do lado esquerdo, em volta de si mesmo, e não tinha como prosseguir a viagem. Ele falou, por isso que eu tenho os dois remos, é o remo da fé e o remo da obras. Aí você quer ver como agora vai andar? Aí ele começou a remar novamente com os dois remos, a fé e a obra, a fé e a obra. Aí o barco novamente pegou direção e continuou firme até chegar no porto da salvação do outro lado. Fé e obras, ela é uma coisa inseparáveis. Abraão, ele foi justificado, mas é o seguinte, ele tinha muita fé, e é um dos pais da fé do livro de Hebreus, mas ele foi justificado porque a sua ação falou mais alto, ele fez alguma coisa. Nós, é claro, que muitas das vezes tem hora que nós temos medo, temos pavor, temos agonia de algumas coisas, e nós falamos assim, meu Deus, a tempestade é muita, mas nós temos que ter ação para que possamos encontrar as bênçãos de Deus. O que é ação, meu amigo, para o crente? Às vezes eu estou com uma dificuldade enorme, mas eu não vou buscar as coisas na palavra de Deus. Eu não leio a palavra de Deus, eu não examino ela, eu não perco nem 5 minutos para tirar uns versículos para a minha alimentação. Eu estou num problema tremendo, mas eu não busco aonde está a solução do problema. Eu conheci irmãos que ele achava que estava fazendo, que ele tinha ele dizia o seguinte, aonde tiver um curandeiro eu vou. Me perdoe falar assim, curandeiro, mas existe aqui, ó. Ela é irmão da nossa igreja. Eu conheci ele há muito tempo. Agora ele não está mais vivo, ele já está com o Senhor. Mas ele tinha uma enfermidade, aonde ele ouvia falar que tinha alguém que era um milagreiro, ele ia. Opa, tem um pastor que é milagreiro, está pregando lá em Curitiba. Ele pegava um carro e ia baixar em Curitiba. De Curitiba, ele escutava que tinha um outro que pregava lá no Amazonas. De lá mesmo, ele ia para o Amazonas. E assim por diante.
as nossas ações, olha, a nossa bênção está tão pertinho de nós, não está pertinho de nós? Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É só estender a mão, Jesus está pertinho. Se nós realmente entrarmos nesta palavra de Deus assim, Senhor, de que forma? No capítulo 7, lá diz assim, que a palavra de Deus é que nos fortalece, que nos faz estar firmado na rocha. Quem ouve as minhas palavras e aguarda, diz Jesus, quem ouve as minhas palavras e as guardas, eu vou comparar eles com aquela pessoa que é edificado na rocha, aonde vai passar as lutas, as tempestades, as tribulações, mas depois que passar tudo isto, a pessoa está em pé, glorificando, exaltando o nome de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero parar por aqui, e que Deus possa aumentar a nossa fé, Deus possa nos dar graça para que no meio das lutas, das tribulações, dos problemas, nós possamos crescer e saber que Jesus Cristo está bem próximo de nós para nos ajudar a vencer as lutas e as batalhas do dia a dia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. O senhor vai cantar aqui assim, ó, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Vamos ficar de pé? O Ailton vai orar por todos nós. Essa palavra é viva e eficaz, poderosa. Nós encontramos muitas vezes em dificuldade, todos nós passamos, nos acomete, às vezes as preocupações, como ele descreveu aqui, tira o sono, mas a fé, ela é viva, né, para operar nessa situação. Nós vamos orar e acreditar que todo dia o Senhor nos fortalecerá na fé até o dia da consumação, porque ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ore por nós e já pode nos ministrar a bênção também. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós te adoramos, ó Deus, por tua graça, tua bondade, a tua palavra, pelas tuas bênçãos para com a tua igreja, Senhor, mesmo no meio das lutas, da tempestade, ó Deus, tu estás conosco com a mão estendida para nos ajudar, nos fortalecer, ó Deus, com tuas mãos, ó Deus, agora vai, ó Deus, nesse instante, abençoar aquelas vidas, ó Deus, que nesse instante necessita de uma bênção dos céus, a cura da enfermidade, a solução do problema, porque tu és o Deus provedor, o Deus que está conosco, com tua igreja, nos abençoando, ó Deus. Nós te pedimos as bênçãos celestiais, a tua igreja aqui neste local na Morangueira, o pastor Nilson, seus obreiros, ó Pai, aqui o círculo de oração, a mocidade, as crianças, os adolescentes, a todos quanto te servem e te louvam neste local, que seja abençoado, agraciado com as bênçãos dos céus, que a bênção dos céus transborde nas suas vidas e possamos sair daqui cada vez mais felizes, adorando a Ti, glorificando o Teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos as bênçãos celestiais, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus e dizemos amém. Glória a Deus.